Nós vamos começar. Vamos ver. Muito bem. Agora, já 1 da tarde, dia 12 de novembro, estamos reunidos aí para a nossa reunião de DSV, nossa aula, nosso encontro, nossa sessão de tirar dúvidas sobre esse momento da disciplina. Também, nesse momento aqui, a gente presta a nossa solidariedade, as nossas condolências ao colega Luiz Pedro, Pepo, né, que perdeu a mãe dele. Então, muito triste isso, né, e nós todos somos, né, solidários, né, ao sofrimento dele. Bom, pessoal, nós vamos continuar, não se assustem, tá, nós hoje vamos avançar pouco aqui, vou tentar responder as perguntas de quem tiver, responder todas as perguntas, e tentar avançar pelo menos em um ponto do nosso formulário de receita, porque a gente está realmente bem tranquilo aqui no tempo, né? Quando a gente começou com essa questão das atividades remotas, desde o início a minha preocupação era não sobrecarregar os estudantes, né? E acredito que quem tem tentado acompanhar, como vocês que estão, né, aí quase sempre acompanhando as nossas reuniões das quintas-feiras, não vão ter nenhuma dificuldade. Talvez colegas com outros compromissos ou dificuldade de conexão, a gente tem que dar um olhar mais atento. Bom, então tá, vamos começar ali pelas perguntas, tá? Pode ser, sim, a pergunta, eu sempre digo, pode ser feita em qualquer momento, tá? E a gente dá a preferência máxima para as dúvidas de vocês. Exato, tem situações diferentes. Então, vamos lá. A Maria Gabriela tem uma pergunta como realizar o cálculo, porque o produto dela é para tratamento de sementes. Isso acontece, né? Não é sempre que tu vai dissolver o produto em água e pulverizar sobre toda a lavoura. Existem casos diferentes. Quem é que eu atendi essa semana, que era, por exemplo, o tratamento de mudas? Quem foi aí? Não foi você, Alexander? Que era para desinfecção de equipamentos, no caso, o cancro cítrico, é uma Sim, doença que... Foi, né, Alexander? foi. Isso. O cancro cítrico é uma doença bacteriana que não tem controle, mas tem produtos registrados. Então, eu coloquei lá aliás, nem foi eu que coloquei, eu acho que essa doença foi o Alexander que escolheu, mas muito interessante a experiência com ele, porque é o seguinte, você não cura a planta que tem a doença, mas tu usa produtos para evitar a contaminação de outras plantas, ou até evitar a entrada da doença numa propriedade onde não tem, certo? Então, o produto que ele tinha ali para receitar, e que precisa realmente uma receita agrícola, feita por um profissional técnico, era para esterilizar ferramentas. Então, ou para lavagem de frutos, né, na pós-colheita, porque também aí o fruto pode transmitir, né, com esse manuseio dos frutos, pode transmitir para outras plantas, mas não vai curar aquele fruto, né? Então, aí era uma situação diferente também, porque não existia a situação de 1 hectare, por exemplo. Tu vai tratar as ferramentas ali, e aí não existe o volume de cauda por hectare, né? Não existe o, a área a ser tratada, existe a quantidade de cauda que tu vai fazer para limpar as ferramentas. Tá. Então, se a Maria Gabriela me permitir, antes de responder ali a pergunta dela, porque aí eu vou pegar detalhes, tá? Eu vou esclarecer essa pergunta do Alexander, que é bem tranquila, que vocês estão vendo aí, tá? Que diz o seguinte, ó, ele tem um volume de cauda lá, ele tem uma recomendação, né, de um determinado produto, e diz o seguinte, ainda colocar 0,25%. O V sobre V quer dizer volume de volume, ou seja, 0,25%. Se tu tem 100 litros d'água de calda, por exemplo, quanto é 0,25%? 1% seria 1 litro e 0,25 seria 250 ml em 100 litros, tá? 0,25%. Então, nesse caso, se tu for fazer uma calda de 100 litros de água, mais o teu veneno lá, o agrotóxico, né? Lembre que quando eu falo veneno e tal, aqui é para simplificar a nossa linguagem, mas estou falando do agrotóxico. E além de colocar o agrotóxico na dose correta
na água, aí ele encontrou a seguinte recomendação: colocar óleo mineral na proporção de 0,25%, que daria em 100 litros 250 ml. Seria um copo, né? Um copo assim, cheio em 100 litros d'água, de óleo mineral. Por quê? Porque o óleo mineral, esse óleo, ele é emulsionável, né? Lembrem-se da palavra emulsionável, que nós já tratamos aqui, que significa que é um óleo que vai se misturar com água, e ele vai conferir, melhorar duas características dessa calda, dessa solução que você fez de água com o agrotóxico. O óleo tem a seguinte função, Alexander e demais, ele é espalhante adesivo. São duas características que a gente conhece dos óleos, né? Então, se eu deixar pingar uma gotinha de óleo sobre uma folha de uma planta, o que a gente imagina que aconteça? Ele vai se espalhar e ficar aderido. Você sabe que o óleo sobre uma superfície é mais difícil de retirar do que a água, por exemplo. Então, ele vai ter essa dupla finalidade. Ele funciona como um espalhante para ajudar a espalhar o produto sobre a folha da planta e aderir, porque o produto fica aderido ali por mais tempo e, portanto, agindo por mais tempo, sendo mais difícil a sua remoção por água da chuva, por exemplo. Ele fica mais tempo grudado ali. Ele funciona como um espalhante adesivo, tá? O óleo mineral tem essa finalidade e a proporção é aquela que você encontrou. Tu pode, se tu encontrar isso, tu acrescenta na bula. Espalhar óleo, acrescentar óleo mineral na proporção tal, tá? Tu pode colocar isso, sim, na tua bula. Entendido, Alexander? Vamos ver. Maria Gabriela. Quem sabe... Maria Gabriela, quem sabe tu me diz qual é o produto para eu achar ele aqui e te ajudar na resposta. E a pergunta do Alexander é o seguinte: utilizar a forma terrestre, a maioria dos produtos pode aplicar de forma terrestre e aérea. Eu sugeri para vocês, desculpe, que vocês façam a recomendação de aplicação terrestre, que é mais fácil, tá? Que a aplicação aérea não é muito comum na nossa região, então, porque são propriedades pequenas, né? Então, a gente gostaria de fazer o treinamento com vocês daquilo que é mais próximo da realidade, né? Aqui dificilmente se sai uma receita para aplicação por avião, por helicóptero. Daqui um pouco tempo, sim, vai ter aplicação por drone, né? Mais popularizada entre nós, mas por enquanto ainda não. Então, a minha sugestão é que vocês façam a receita para aplicação terrestre, tá? Mas quem quiser fazer um teste lá, quiser fazer aplicação aérea, não tem problema, só vocês têm que cuidar o volume de cauda, tá? O volume de cauda, quando é aplicação terrestre, tu precisa, assim, ó, 10, 15, 20 vezes mais cauda, mais água para conseguir molhar 1 hectare. Tá? Então, por exemplo, o volume terrestre é 500 litros de água, 600 litros d'água, 800 litros d'água, tá? E o volume aéreo é coisa de 20, 40, 50 litros. Antracnose do colmo na cultura do milho, Maxim 4. Eu vou procurar ali então, tá? Enquanto isso, vocês podem ir pensando em fazer novas perguntas. Em seguida, eu passo para os avisos que eu ainda tenho que dar aqui, ó. O 4 é com 2 T's, por isso que eu não estava achando o produto aqui, ó. Vocês já perceberam, né? Se você não escrever exatamente como tiver no Agrofit, ele não te retorna nada. Também não achei aqui. Vamos de novo. Vou tentar o Maxim. Sim. Tem o Maxim 4 e o Maxim 4 profissional. O teu, pelo jeito, então, é o Maxim 4. Eu vou baixar a bula dele. Enquanto isso, vocês vão pensando em fazer perguntas. Pessoal, vamos lá. Eu quero já avisando aqui todos, quero me desculpar, porque tinha realmente uma prova no plano lá que eu entreguei em agosto, uma prova prevista para o dia de hoje, tá? Vocês viram que não havia mínimas condições de a gente fazer prova hoje. Primeiro, por causa das minhas questões pessoais da semana passada.
Segundo, é que a gente não terminou o conteúdo mesmo, né? Nós não terminamos o conteúdo, então não tinha como fazer prova, tá? Maxim 4. Se eu achar aqui, eu já publico para vocês. Não desisto, ficam aí, tá, gente? Fiquem aí, fica aí. Tá. Eu vou projetar aqui para vocês acompanharem a resposta da Maria Gabriela, tá? Fica melhor. Tá? Fiquem aí, não saiam daí, que é rapidinho, tá, gente? Hoje vai ser menos de 1 hora, inclusive, tá? Então, aqui eu já estou na bula do Maxim 4, deve estar aparecendo para vocês, tá? E a Maria Gabriela vai tratar uma doença no milho. É isso. E aí, o seguinte, ó. A dose do produto, ó. A, a dose do produto é para 100 quilos de sementes, tá? Ou 10 a 25 ml por hectare, e aí, se for por hectare, tem um duplo asterisco ali. Vamos ver o que diz o duplo asterisco lá embaixo. Se é que eu encontro onde é que diz aquilo. Ó, na recomendação por hectare, adotar as quantidades de sementes suficientes para o plantio de 1 hectare. Média de 20 quilos de sementes, ou 60 mil sementes. Viram? Então, agora vocês já sabem, ó. Precisa em torno de 20 quilos por sementes de milho por hectare. Esta é uma média, tá? Então, se tu for tratar 1 hectare, tá? Que é só 20 quilos, tu vai escolher de 10 a 25 ml de dose. Aí, conforme você estiver prevendo, se a infestação tem um risco maior na região, veja, tudo nós estamos falando hipoteticamente, porque se tu já tivesse ali orientando um agricultor de milho, tu saberia como é que é a manifestação dessa doença lá, historicamente, naquela região, com aquele produtor, né? Ou por estar acompanhando a região, ou pela conversa com o agricultor. Aqui tu vai simplesmente arbitrar, né? Tu vai chutar um valor dentro da faixa, tá? Então, tu poderia colocar que é para 1 hectare e que tu está fazendo um tratamento preventivo só para evitar a doença, mas não tem histórico da doença na região. Então, tu escolheria 10 ml por hectare, ou seja, 10 ml do produto para 20 quilos de sementes. E acabou. Só isso, tá? E aí, o volume de cauda não é mais por hectare, tá? O teu volume de cauda é por quilo de semente. Então, se é 500 ml para 100 quilos, para 20 quilos é 100 ml. Então, tu vai fazer um copinho de 100 ml de água com 10 ml do produto, então, e aquilo lá tu vai pulverizar sobre os teus 20 quilos de sementes. Tá? Dessa forma que tu vai colocar lá na receita, tá? Preenchendo os campos. E lá onde diz, por exemplo, o volume de cauda, tu vai colocar que é 100 ml de calda para 20 quilos de sementes, e não mais por hectare, certo? Não sei se me fiz entender, mas basicamente é isso, né? Bem tranquilo, tá? Aqueles campos da receita, eles têm que ser adequados conforme a situação, tá? Tá. Alexander, ele tem uma dúvida, ótima dúvida, senão não consegue fazer o trabalho, né? Ele pegou lá pulgão da laranja, e aí tem duas questões, tá? Primeiro que tu já deve ter encontrado lá no Siga que não tem laranja, ele só tem citros de maneira geral, né? Então, às vezes eu deixei umas pegadinhas para vocês ali dentro, para vocês verem que uma coisa é a comunicação com o agricultor, outra é quando tu vai trabalhar nos manuais técnicos, não está na mesma linguagem, né? Então, a gente vê que os produtos para os citros, eles são todos cadastrados para os citros como um todo, e não para cada cítrico. Não existe um produto registrado só para o limão, ou só para a bergamota, ou só para a laranja. Ele é registrado para os citros, ele pode ser usado para qualquer uma dessas frutas. O que, claro, vocês concluem junto comigo, é uma coisa boa, né? Que sendo recomendado para os citros, tu pode usar em qualquer citros, tanto faz se é limão, bergamota, laranja, cidra e pomelos e toranjas e outros cítricos, tá? E no caso, quando eu não especifiquei qual pulgão, que é a pergunta do Alexander, aí é qualquer pulgão, é que nem quando eu botei lagarta, tá? Lagarta, tal lagarta do milho. Bom, tem umas 10 lagartas no milho, aí pode escolher qualquer uma, tá?
O pulgão preto é bem comum, né? Pena, talvez a gente não vá fazer nossa aula prática ainda no nosso ano letivo, porque, como eu vinha falando, agora o Instituto decidiu conduzir até março as atividades remotas, né? Camila, sim, é uma pastilha, né, Camila? Para quê? Para tratamento do caruncho, Camila? Vamos ver a tua pergunta. É para tratar o gorgulho em grãos armazenados? Me ajuda a lembrar que eu não tenho agora a planilha aqui, eu vou me desconcentrar muito se eu for lá olhar a planilha, é mais fácil de falar. Ao bicho furão, tá? Em laranja, né? Tu guarda essas laranjas pós-colheita e coloca a pastilha. Aí daquele campo lá do volume de cauda, tu pode apagar, tá? Tanto é que ele é editável, né? O arquivo que eu passei para vocês da receita, ele é editável quando não existir volume de cauda, como no caso de uma pastilha que libera gás, tu não vai dissolver a pastilha em água, tá? E aí tu elimina aquele campo lá da cauda. O pessoal tá fazendo asfalto numa rua aqui embaixo, época de política, vocês sabem. Tá bem complicado aqui. Bom, enquanto vocês vão pensando nas perguntas, vamos lá. Maxim 4, coloca ingrediente ativo todos os 4. Ó o barulho, ó. Boa, é. O Maxim 4 não é à toa, né? A Maria Gabriela escolheu o produto, por isso que ele recebeu esse nome. Ele tem 4 ingredientes ativos. Ótima tua pergunta, ô Maria Gabriela. Nem eu tinha ideia de que existia produto com 4 ingredientes ativos misturados, tá? No caso teu, é isso mesmo, aí tu coloca os 4, o nome dos 4 ingredientes ativos. É uma combinação de produtos, né? Isso também acende um sinal de alerta para a gente, dizer, olha, já estão fazendo produtos com 4 misturados. Significa que um sozinho não está mais fazendo efeito, né? Então, isso já, como eu disse, acende a luz amarela de que, poxa, aonde nós vamos parar com isso aqui em termos de sobrevivência no planeta? Né, com o uso cada vez mais intensivo de produtos, e agora tu não está usando um produto, na verdade, compra aqueles, são 4 produtos dentro. É uma coisa que faz, no mínimo, a gente pensar e ficar preocupado. Ok? Pessoal, deixa eu dar uns avisos para vocês. É 1h18 agora. É o seguinte, eu já vinha falando que, por motivos óbvios, vocês viram que não deu para fazer a prova, tá? Sobre todos esses pontos da receita e do controle químico que nós temos falado, tá? Essa prova, ela vai acontecer, vai ter um planejamento que eu já entreguei para a coordenação, eu só estou esperando o sinal verde, a aprovação deles, deve aprovar sem muitas alterações, tá? Foi assim com os outros planos. Eu expliquei lá o porquê que não fizemos a prova, então estou adiando ela para o dia 4 de fevereiro, tá? Então, essa prova, que seria hoje, ficou para o 4 de fevereiro, pelo motivo que nós não avançamos tanto no conteúdo, e também pelo Instituto ter optado por conduzir as atividades remotas até o fim do ano, tá? Então, como eu não vou apresentar, eu já tinha me comprometido com vocês no outro dia lá, ainda em outubro, de que eu não ia passar novas tarefas, mais sobrecarga para vocês, tá? Então, essa prova que teria hoje ficou para o dia 4 de fevereiro. Então, a pergunta ali, depois eu continuo com os avisos. Pedro Henrique, ó, a dose está GPC por hectare. Significa o seguinte, Pedro Henrique, é gramas do produto comercial por hectare, tá? E é essa dose que tu vai se basear para fazer a receita, é do produto comercial. Porque às vezes tu encontra assim, ó, o IA, tá? Que é o ingrediente ativo, tá? Muitas bulas vêm com a dose de ingrediente ativo também. E eu até numa aula anterior, eu conversei com quem estava acompanhando, que é o seguinte, provavelmente a legislação brasileira vai mudar e vai permitir que a gente faça receita do ingrediente ativo e não do produto comercial. Eu já expliquei, né? O glifosato, por exemplo, tem mais de 20 produtos comerciais, mas se eu ou vocês quiser fazer uma receita do glifosato,
tem que fazer da marca comercial tal, tem que fazer de um dos 20 produtos. Eu não posso fazer uma receita genérica de glifosato e o agricultor vai lá comprar o que ele quiser, o mais barato e tal, como existe, por exemplo, a questão dos genéricos para os remédios humanos. Nos agrotóxicos não existe ainda, mas isso está caindo de maduro. Eu acho que num período breve vai haver essa alteração na legislação, e muitos fabricantes já se anteciparam a essa ideia e colocam nas bulas tanto a dose de ingrediente ativo como a dose do produto comercial, tá? Então, só que, nesse momento, pela legislação atual, a gente faz a receita pela dose do produto comercial, justo essa que você encontrou aí, tá, Pedro Henrique? A dose do PC por hectare, tá? E no caso era gramas, poderia ser quilos, se fosse uma dose maior, e é um produto sólido, porque se fosse líquido, seria em ml ou em litros, tá bom? Pessoal, continuar com os avisos aqui. Vocês são de diversas turmas, tem líderes aqui acompanhando também, e claro, essa programação, como eu disse, vai chegar por escrito para vocês. Mas é o seguinte, no começo de dezembro vai ter o conselho de classe do segundo trimestre, tá? Muitos alunos já têm em DSV todas as notas dos 2 trimestres e então não tem com que se preocupar. Vocês sempre confiram lá se está tudo certinho com a nota de vocês. Qualquer problema, vocês me relatem, porque o SIGA está com muitas instabilidades, ele está com problemas. Alguns professores me relataram de que o SIGA apagou todas as notas lá. Se isso acontecer comigo, eu não sei nem o que eu faço, certo? Porque eu dependo muito do SIGA, a maioria das anotações eu fiz só no SIGA, eu estou agora fazendo uns backups, tá? Mas se ele me apagar as notas de vocês, eu tô realmente lascado. Tá? E o que eu quero dizer é que o aluno que não tenha uma das 4 notas, das 2 notas do primeiro trimestre, ou das 2 do segundo trimestre, qualquer uma das 4, agora está sendo dado um prazo definitivo para ele fazer essa reavaliação, tá? O prazo é o seguinte, vai vir por escrito no plano que vai ser publicado, talvez semana que vem eu já publique o plano, como eu falei, depende da aprovação da coordenação, tá? Mas eu estou colocando lá para o dia, para o começo de dezembro, tá? Eu vou deixar aqui, falar para vocês aqui para deixar gravado, tá? E, por favor, vocês passem isso para os colegas. A prova, aquela sobre doenças de plantas, a prova online, certo? Que a maioria de vocês fez. Quem não fez ainda vai poder refazer aquela prova, uma reavaliação daquela prova. Vai ser na quinta-feira, dia 3 de dezembro, tá? Então, nesse dia, vai ser feita a reavaliação da prova de quem não fez, que foi uma prova que a gente fez, acho que foi lá em julho ainda, se eu não me engano. Desculpem. E estou tomando muitos remédios, pessoal, por causa da cirurgia que eu tenho no pé. Aí eu estou um pouco banzo, não se apavorem, tá? E no dia 2, o dia anterior, portanto, isso na quarta, porque na quinta eu quero já ter todas as notas fechadas. O dia 2 de dezembro vai ser a última data para o aluno que não entregou a apostila preenchida de pragas, para que não entregou o herbário virtual e que não fez a ficha da doença, o banner da ficha da doença. Então, dia 2 de dezembro é o último prazo de reavaliação desses 3 trabalhos, e dia 3 é o último prazo de reavaliação da prova online, tá? Claro que vocês que estão aqui, a maioria está tudo em dia, não tem problemas, mas eu vou pedir que vocês divulguem isso entre os colegas, tá? Eu também vou usar, obviamente, dos meios oficiais para divulgar, e tá dado o recado aqui, tá bom, pessoal? Então, vai ficar assim. E aí, para nós, de nota do terceiro trimestre, vai ser essa prova online que nós adiamos para o dia 4 de fevereiro, e as receitas, tá? Vai estar lá no plano explicando certinho, ou seja, não tem nenhuma novidade em DSV. E as receitas, ainda lembre-se o que eu falei ainda em outubro, tá? Quem, por exemplo, me mandar... Quem já fez a receita? Vamos dizer que algum de vocês fez a receita. Você me manda a receita, tá? Por e-mail, e na semana que vem, na quinta-feira,
dia 19, eu abro a receita e corrijo ela online aqui, na frente de vocês. Olho toda a receita, vejo se está todos certos os campos todos. Se tiver tudo certo, eu digo, essa receita está corrigida, tem 10, adeus. E se tiver algum ponto em que a receita precise de um ajuste, precise melhorar, eu vou identificar, vou dizer, olha, aqui precisa melhorar por tal motivo, vou dar a recomendação, aí o aluno ou o grupo, a dupla de alunos arruma, manda de novo e também garante o 10 na receita consertada, tá? E assim a gente vai fazer daqui até janeiro, tá? Quem for fazendo as receitas, manda, a gente vai corrigir na aula, nesse horário das quintas-feiras. Entendido, pessoal? Então, a gente vai, se não tem mais alguma pergunta aqui para vocês me colocarem no chat, eu vou falar de um campo, avançar um campo hoje na receita. Ou alguém gostaria de perguntar, mais alguma dúvida, alguma dificuldade de cálculo? Gente, é o momento de perguntar agora, hein? Pode ficar à vontade. Vamos olhar um campo da receita, então? Por mim, podemos avançar, eu não tenho dúvida nenhuma. Beleza. Muito obrigado, Gabriela. Então, eu vou avançar num ponto da receita aqui. Aliás, eu vou tentar revisar os que a gente já passou, né? E aí chegar lá no ponto que a gente gostaria, que é as precauções, tá? Vamos lá, então. Poucos minutinhos ainda, fiquem aí, por favor. Se mantenham atentos. Então, deve estar aparecendo para vocês aquele modelinho, né? Que eu passei, vários pontos já. A questão mais crucial era... tem uma coisa interessante aqui, pessoal. Tem 2 pontos, então, que vamos trabalhar. O ponto que eu não passei é o total a adquirir. Como eu disse, eu tinha dito, é uma das últimas informações que a gente vai obter, porque ela vem depois de todos os cálculos, certo? E o total a adquirir vai depender do produto, de como o produto se apresenta, qual é o tipo de embalagem que a empresa fabrica e disponibiliza para o produto no comércio, certo? Vamos ver alguns exemplos, então. Eu vou abrir no Agrofit para mostrar alguns exemplos aí para vocês. Tá? Eu vou começar com o próprio 4, que é o produto aí que a Maria Gabriela, né, estava perguntando. Tá? Então, vamos lá. Maxim 4. Está aparecendo para vocês aí, pessoal, a tela do Agrofit? Eu estou no produto Maxim 4. Aparecendo Sim? tudo certinho. Beleza. Então, veja o seguinte. Eu estou nessa aba aqui, a primeira aba, que diz dados gerais. Quando eu rolo um pouco para baixo, aqui diz o seguinte, embalagens do produto. Vocês vão ter que consultar aqui para ver. Por exemplo, a gente viu que se a Gabriela fosse tratar só 20 quilos de milho, ou seja, sementes de milho para o plantio em 1 hectare, ela precisaria apenas 10 ml do produto. Né? A gente conversou sobre isso agora há pouco, falando em cima do exemplo aí da Maria Gabriela. Tá? E aí quanto que ela precisa adquirir? Ela precisaria 10 ml. Mas a pergunta é, tem como comprar 10 ml do produto? Aí a gente tem que vir nesse ponto aqui, ó, embalagem do produto, para ver qual é a embalagem mais próxima de 10 ml que nós vamos encontrar no mercado, tá? Então, começa aqui, ó, balde de metal de 5, 10, 15, 20 e 25 litros. Isso aqui está muito longe do que ela precisa. Ela precisa 10 ml. Vou rolar um pouco para baixo aqui. Também, ó, 5, 10, 15 e 20 litros. Bagging box de 5, 15, 20, 180 até 1.000 litros. Bombona de 5, 10, 15, 20 até 200 litros. Frasco plástico, preste atenção o que está aparecendo aqui, ó. 0,1 litro, 0,25 litros.
0,5 litros. 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. Contentor de 500, 600, 750 mil litros. Lata de metal de 0,25, 0,5, tambor de 100, 200, tem bastante coisa. E por fim, termina que tem tanque de até 20 mil litros do produto. Esse tem uma boa gama de embalagens. Bom, eu terminei de passar bem rápido. Maria Gabriela, ou qualquer um de vocês que está acompanhando, pelo que a gente passou rápido aqui, vamos ver quem é que estava atento. Qual vai ser o total a adquirir que a Maria Gabriela vai colocar na receita dela? Pode abrir o microfone, pode falar. Se ela precisa de 10 ml, ali o mínimo que eu vi era só 0,1 litro. O total a adquirir, que é o mínimo, é de 100 mililitros. Muito bem, parabéns. Quem falou aí? Alexander. Muito bom, Alexander. Então tá aqui, ó. O Alexander percebeu, vocês também perceberam, só ele que falou, né? Olha aí, ó. Muito bem, Alexander. Percebeu que nós passamos aqui que a menor capacidade, a menor embalagem que ele é vendida é de 100 ml, tá? Então, como ela precisa 10, não tem como, né, comprar só 10, vai ter que comprar 100. E aí, é isso que você vai colocar na receita, tá, Maria Gabriela? Vai colocar total adquirir 100 ml. Prestem atenção, tá, pessoal? Todos os produtos que vocês vão colocar na receita, vocês têm que colocar depois, tem que ver lá a embalagem que ele é vendido. Vejam que se a Maria Gabriela, se a gente não tivesse conversado isso, e ela seguisse fazendo a receita, e colocasse lá na receita, total adquirir 10 ml, que é o que ela precisa. Se ela fizesse isso e me mandasse a receita, é uma receita impossível. Não tem como comprar 10 ml. Aí seria zero, certo? Claro que se ela me mandar dentro dos critérios que a gente está falando, a gente vai corrigir, vai informar ali, ela vai arrumar e vai depois reencaminhar arrumada e fica com a nota máxima. Mas imagine o seguinte, alguém que não prestou atenção na aula, alguém que não aproveitou a oportunidade de estar enviando para o professor para a gente fazer as correções online. Um dia antes lá de entregar o trabalho, resolve fazer a receita. Aí faz de qualquer jeito e me manda. E me manda lá dizendo que é 10 ml o total a adquirir. Essa é uma receita que vocês têm que concordar comigo, impossível. Receita impossível é uma receita que não pode ser colocada na prática. Porque na prática eu não tenho como comprar 10 ml, ou seja, aquela receita não vale nada. Ela é inviável, impraticável. Tá? E aí uma receita impraticável significa que ela está completamente errada. Não tem nada de certo nela. Porque ela é impraticável, é uma receita que não se aproveita. Tá? Então, muito cuidado. Tá? Vamos aproveitar aqui o nosso tempo para ir discutindo essas coisas e aprimorando o trabalho, para depois ficar uma receita perfeita. Tá, pessoal? Então, o produto que vocês escolheram lá, vocês vão ter que consultar como que ele se apresenta, com que tipo de embalagem que a empresa disponibiliza, tá? Para acertar a relação. Mesma coisa, por exemplo, se ela tivesse colocado, se ela precisa 10 ml, se ela colocar 1 litro, por exemplo, vamos dizer que ela não olhou direito lá e achou que só tem embalagem de 1 litro. Aí não é uma receita impossível, só é uma receita defeituosa, porque ela precisa 10 ml, ela podia ter comprado 100 ml e está mandando comprar 1 litro. Então é uma receita com defeito que vai ter um desconto bem forte na nota, mas aí não é zero. Estão entendendo? Porque essa é uma receita plausível. Pode ser vendido 1 litro do produto, só que ela está comprando mais produto do que precisa. Entenderam a diferença, pessoal? Tá bom? Vamos aproveitar que tem tempo, então, e vamos falar de mais um campo da receita. Tudo bem? E aí, em seguida, a gente já finaliza a nossa conversa de hoje. E, claro, querem perguntar, olhar o produto de vocês, ficaram com dúvida, qualquer momento pode gritar, tá? Agora não apareceu aqui. Só um minutinho, vou tentar projetar novamente.
Então, agora nós falamos sobre isso aqui, né? O total a adquirir, que tem que estar relacionado com a forma como o produto se apresenta a partir da definição do fabricante, tá? E aí, alguns campos aqui para baixo, né? Formulação, a gente já conversou, classe toxicológica nós conversamos, classe mental nós conversamos, ingrediente ativo conversamos, a dose que tem que sair em 2 unidades, na maioria dos casos, por hectare para 100 litros d'água. O número de aplicações que eu sugeri para vocês que seja uma, né? Quando vocês colocarem mais que uma, tenham cuidado, que aí a quantidade a adquirir dobra, né? Porque se a dose é, vamos dizer, 2 quilos por hectare, mas se são 2 aplicações, então o total a adquirir vai ser 4. Tomem cuidado, tá? A área... Professor, uma Pois dúvida não, só. claro. No meu caso, apareceu quando houver a praga. Isso não tem problema de eu colocar assim? Boa, ótima pergunta. Aqui nós estamos falando de época de aplicação, né? Quem perguntou aí? Gabriela, e não, seria no número de aplicações mesmo. O número... Aparecia lá, quando houver a praga, no caso, o recomendado. Tá. Bom, minha sugestão é colocar uma aplicação, tá? Porque o número de aplicações tem que ser uma coisa objetiva, tá? É 1, 2, 3, 4, não pode ser um número fracionado, tá? É o número de vezes que tu vai aplicar aquela dose. Então, depois, do Maxim 4 é o mesmo produto que nós estamos falando? Não, não, o meu é outra. É outro, tá. Depois até Pegar dá aqui. uma olhadinha lá. Uhum. Nesse produto, tá? Mas aqui o ideal para vocês não se complicarem, coloca que é uma aplicação para o nosso treino aqui que tá de bom tamanho, tá? Depois eu vejo algum caso específico, eu abro uma bula, se tiver alguma dificuldade em alguma bula, muitas realmente deixam dúvidas, certo, pessoal? Não é tudo muito simples, não. Tem bulas muito ruins, muito mal escritas, defeituosas, tá? Então, como eu vinha falando, a área é 1 hectare, o padrão, tá? Às vezes, né? Às vezes, quando é tipo o Alexander ali que vai desinfetar as ferramentas, aí não existe isso, né? Não é 1 hectare, é um lote de ferramentas, aí pode mudar esse campo, tá? O volume de cauda, geralmente a quantidade de água por hectare, o intervalo de segurança ou de carência em dias, aquilo a gente consulta logo no começo, lá junto com a classe ambiental e a classe toxicológica, uma das primeiras informações que aparece, a gente viu já há bastante tempo atrás. E aí, a modalidade de aplicação é a terrestre, o padrão, tá? É só colocar terrestre ou aéreo, tá? Mas um padrão terrestre. Época de aplicação, e vocês vão encontrar na bula, tá, pessoal? Geralmente é como a Gabriela falou ali, tá? E aí é nesse momento que eu acredito que vai estar lá na bula, dizendo aplicar nos primeiros sintomas, ou aplicar no surgimento da praga. Essas são palavras, expressões, que vão sempre casar muito bem ali na receita, né? Que época que tem que aplicar? Às vezes tipo a da Maria Gabriela, é no tratamento de sementes. Então, é época de aplicação, aplicar nas sementes antes do plantio, óbvio, né? Aí não tem outra explicação, tá? É aplicar nas sementes antes do plantio, essa época. Ou seja, falar um português claro, a partir das informações que você encontra na bula. Mas, muitas vezes, vai ser assim, aplicar no aparecimento dos sintomas, né? Ou no surgimento da praga. Ou se tiver alguma outra informação que vocês vão se basear na bula. E, claro, se tiver dúvidas, vocês me perguntem, né? A gente vai ter aí ainda uns 2 meses, só para ficar, quase 2 meses, né? Só para ficar corrigindo as receitas de vocês, esclarecendo essas dúvidas, para que, pelo menos, quem queira aproveitar, ficar com 10 em todas as receitas e passar tranquilo aqui na nossa disciplina com um trabalho bem feito, tá? Então, tentem achar a época de aplicação lá, depois vocês me mandam a receita, eu confiro, ou vocês perguntam, tá? E o último ponto que eu vou trabalhar aqui, bem perto de concluir já a receita, é essa aqui, ó, precauções de uso. Precauções de uso, tá? Esse ponto aqui. O que eu estou recomendando? Resumir a partir da consulta da bula do agrotóxico. E aqui eu quero fazer uma ressalva, chamar a atenção de vocês.
Vamos lá. Antes de chamar a atenção, eu vou ver a pergunta do Alexander. O produto do cancro cítrico é aplicado para desinfecção, antes do manuseio da cultura. Tá. Então, a informação que é para aplicar a desinfecção dos equipamentos, ela vai na época de aplicação, tá? Então, época de aplicação, bota lá, aplicar antes do trabalho com a cultura, tá? Número de aplicações, por definição, tu pode colocar uma, tá? E o total adquirido, tu vai calcular a dose e olhar depois como o produto é apresentado. Eu não estou lembrando agora de cabeça, mas tu chegou a calcular a dose, tu chegou a encontrar uma dose ou definir qual é a quantidade que tu vai aplicar, porque aí é bem simples, Tá, olha lá, 25 ml do produto comercial para superfícies não porosas, 50 ml para porosas e 100 mais porosas tecidos. Tá, nesse caso, o que que tu faz? Usa a maior dose, 100 ml, tá? Que aí ela atende as porosas e não porosas, tá? Ela cobre tudo. Aí tu tem a dose de 100 ml, que é a dose que tu vai precisar, tá? Aí tu vai lá na ficha do produto no Agrofit, como a gente fez agora para o Maxim, e vê se tem como comprar 100 ml do produto que tu escolheu, certo? Se tiver, a quantidade a adquirir é 100 ml. Se só vender embalagem de meio litro, por exemplo, aí o total a adquirir é meio litro, que é a quantidade superior, mais próxima dos 100 ml. Bem tranquilo. Ok? Beleza. Então, vamos lá, agora, dar uma olhadinha nesse ponto aqui. Preste atenção, eu vou mostrar a lei para vocês, aquela lei que eu mandei, deixei no Siga lá para vocês, uma folhinha curta, sobre os pontos que a Receita tem que ter, tá, pessoal? Deve estar aparecendo aí para vocês. E vou lembrar o seguinte, ó, isso aqui eu tirei da legislação, né? O que tem que ter na Receita? A lei aqui, a estadual, tá? E lembrando que é estado, e ela é recente, tá? Olha lá, gente, não se esqueça, é de 2017, tá? Lembre-se que a legislação estadual, ela é muito semelhante à federal. É praticamente uma cópia da legislação federal. Ela só foi atualizada porque aqui em Santa Catarina a receita está sendo feita agora por um sistema informatizado de computador, o CIGEM, que é o fornecido pela SIDASC. Então, quando vocês terminarem o curso técnico, se formarem, tiverem o diploma, vocês vão se cadastrar no conselho e vão se cadastrar na SIDASC também para poder emitir a receita. Mas olha o que diz a lei. A lei diz o seguinte, tudo que tem que ter na receita, tá, pessoal? E nós estamos nesse ponto aqui, ó. A receita, a lei diz que a receita tem que ter precauções de uso, tá, pessoal? Então, nós estamos falando de lei. Eu não posso colocar apenas assim, ó. Não aplique o produto com vento forte. Ponto, acabou. Isso é uma precaução de uso? É. Mas não são precauções. Precauções me dá a entender que são, no mínimo, duas, está no plural, tá? Então, aqui sendo bem objetivo, tá? Já ser tipo advogado do diabo, tipo advogado mesmo, tá? É a letra da lei. A letra da lei diz que tem que ter precauções. Significa, se eu colocar duas precauções, já está atendendo a lei. Ninguém vai dizer que a receita de vocês está errada se vocês colocarem lá duas precauções. Quando a gente consulta na receita, vocês vão ver que tem bolas mesmo de precauções. Eu quero dizer inúmeras. É muita coisa. Às vezes são páginas lá dentro da bula que, evidentemente, você não vai trazer tudo para a tua receita, tá? E é por isso que eu estou falando nesse ponto, e é o nosso último ponto aqui da aula. O que eu estou deixando claro para vocês. Tem que colocar, no mínimo, duas precauções. Eu vou colocar um produto aqui, tá? Eu acho que é o fluoro, tá? Eu estou aqui na bula do fluoro, que também já foi conversa nossa, tá? Olhem aqui, eu vou subir ele. Tá aparecendo para vocês aqui? Ah, não, é outro produto, chama Kraton. Não é aquele teu, Alexander, que é o pro tratamento lá da... Não, é outro.
Esse aqui, para quem me perguntou sobre, eu acho que é a lagarta do coco. Nossa, eu já estou aqui. Bom, mas não importa, tá? O produto que seja. Tá aparecendo aqui a bula do Kraton para vocês? Tá aparecendo tudo certinho. Tá. Então eu vou descer um pouco na bula. Isso, na bula de todos os produtos vocês vão encontrar muito semelhante, tá? As informações, essa aqui é uma bula de 14 páginas, tá? Então, vocês vão encontrar lá em determinado momento precauções gerais. E aí vem, ó, umas 2 ou 3 páginas de precauções, tá? Então, algumas interessantes para vocês colocarem lá na receita. Por exemplo, ó, não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamento com vazamento. Não desentupa bicos com a boca. Esse aqui do EPI eu não vou dizer porque depois tem um campo específico da EPI que a lei exige, tá? Então, sobre EPI eu não vou falar mais. Mas já falamos aqui, ó. Aplique só a dose recomendada, tá? Não permita, não aplique perto, ou não permite que animais, crianças, ou qualquer outra pessoa entre na área onde o produto foi aplicado. Cuide com a direção do vento e evite a deriva do produto. Após a aplicação, tá? Vamos ver alguma interessante aqui, ó. Mantenha o produto, o restante do produto trancado na sua embalagem original, longe de crianças e animais, ó. Esse é especialmente importante. Lembro do nosso primeiro dia de fala sobre isso aí, dos acidentes com agrotóxico, porque eles ficam, o pessoal não guarda, não segue essas recomendações e deixa o produto ali para os desavisados usarem. Aí a mãe bota o produto na cabeça da filha, o avô resolve usar na hortinha que tem do lado de casa, então esse produto tem que ser guardado com segurança. Ó, não reutilizar a embalagem vazia, aí você vai encontrar, não aplicar com vento forte, não aplicar com sol forte, não aplicar perto do rio ou do açude ou de qualquer curso de água, e vai encontrar várias recomendações assim, tá, pessoal? Qual é o meu recado aqui para vocês? É o seguinte, vocês viram que a lei exige que você coloque precauções, então tem que ser no mínimo 2, vocês não vão se pautar pelo mínimo, né? Coloca umas 4, 5 recomendações daquelas que vocês acharem mais interessantes que vocês vão encontrar na bula, tá? Desse tipo aí que eu mostrei para vocês. Não, ali vocês não precisam colocar as questões do EPI, do equipamento de proteção individual, porque a lei já exige que tem um campo próprio. E depois vai ter o campo próprio lá do EPI, tá? Então, lá o campo do EPI, vocês vão colocar a sequência, inclusive do EPI eu deixei pronto já no modelo lá, vocês vão ter o campo onde coloca lá quais são os EPIs, em que ordem eles devem ser vestidos, tá? Bem tranquilo, tá, pessoal? Então, acredito que sobre as precauções eram isso. Eu vou depois responder a pergunta da Camila ali, tá, pessoal? Mas vamos lá. Sobre precauções, ficou entendido? Alguém gostaria de comentar, fazer uma pergunta? E aí, o que vocês me dizem? Tá tranquilo, né? A parte das precauções. Sabe que vão encontrar tudo lá na bula, vocês vão ter que resumir, tá? E, claro, tem que ter mais do que uma precaução, porque a lei exige 2, tá? Agora, a Camila faz uma pergunta interessante, me deixa bem curioso. Diz que uma pastilha para 10 hectares. Camila, quem sabe tu me fala o nome do produto aí, para eu dar uma pesquisada. Que produto que é, Camila? Esse aí da pastilha. Como é o nome do produto? Sim, que eu já mando no chat. Isso, manda no chat aí. Ferocitrus. Ferocitrus furão. Ah, eu entendi agora. Sim, é uma pastilha com... Feromônio, né? com feromônio. Muito bom.
tá? É isso mesmo, tá? Legal, legal, Camila. Tá, eu entendi agora, tá? É o seguinte, esse produto que a Camila escolheu é um produto muito interessante, ele se baseia no comportamento sexual da espécie. O bicho-furão, se eu não me engano, é um besourinho. E ele, obviamente, fura a laranja. Então, o que tu tens ali é que, artificialmente, os pesquisadores já descobriram a produção de um feromônio, ou seja, eles produzem o cheiro da fêmea para atrair os machos, certo? Então, eles vendem essa pastilha que vem dentro do envelopinho, tá? De alumínio em geral, tá? Você abre aquela pastilha, aquela embalagem de alumínio, e aquela pastilha já começa a largar o cheiro da fêmea, e aquilo vai atrair os machos. Eu não conheço esse produto em especial, mas geralmente é feito o seguinte: tu tens uma armadilha com uma superfície, tipo um papel assim, com cola, tá? Tu tem um papel com cola, e ali tu coloca a tua pastilha. Aí os besourinhos vêm voando ali, achando que vão encontrar a namorada, né? A fêmea. Eles vêm, porque é o cheiro da fêmea que a pastilha libera. Ah, é um tipo de mariposa, tá? Mas dá na mesma, tá? Ela é o cheiro da fêmea, aí atrai o macho, tá? E aí ela vem e pousa ali, achando que vai encontrar a fêmea. Aí ele fica colado naquele papel lá com cola, tá? E tu tens o controle. É um controle do tipo por atração sexual, por atrativo sexual. Sim, eu procurei sobre o produto e dei uma lida como é que é feito o processo. E achei bem legal a ideia. E o próprio nome, feromônio, já diz, né, o que é. Sim. Aí, outra coisa que eu achei interessante é que é uma forma meio sustentável, né? Porque ele não é tão... Exatamente. Porque aí tu não está aplicando nenhum veneno na fruta. É. Né, Camila? Bem massa. Muito bom. Tá? E aí, o que a Camila encontrou? É que uma pastilha é o suficiente para atrair até as mariposas macho, né? Num raio, numa área de 10 hectares. Pode ser uma pastilha só para 10 hectares, tá? Então, significa o seguinte, se tu tiver 1 hectare só de laranja, tu também vai ter que comprar uma pastilha, certo? Porque não existe meia pastilha, pelo jeito aí, né? A unidade mínima é uma pastilha. Ela serve para até 10 hectares. Mas se tu tiver 1 hectare só, também vai ser uma pastilha. Aí fica a teu critério, tá? Tu pode colocar que é 1 hectare, pode colocar que é 2, que é 5, que é 10. Até a quantidade de 10 hectares, a quantidade de adquirir vai ser uma pastilha. Pense o seguinte, tu tá atendendo um agricultor que tem 1 hectare de laranja, tá? O que tu vai recomendar para ele? Uma pastilha. É isso. Pois é, eu tava olhando aqui, só que também as embalagens, elas só vêm tem 3 embalagens, uma com 2 pastilhas, uma com 10 pastilhas e outra com 20 pastilhas. A menor é com 2. É. Então, tu vai ter que colocar lá, total adquirir, a embalagem de 2 pastilhas. Mesmo que ele precise só de uma. Beleza. Por isso que tem aquelas recomendações todas e precauções, que é onde guardar o produto que sobra. Vocês viram? Eu li agora há pouco para vocês. O produto que sobra tem que ser guardado dentro de critérios, né? Aqueles lá que estão colocados, local trancado, tem que ter uma placa dizendo cuidado agrotóxico. O piso tem que ser impermeável, não pode ser chão batido. Tem que estar lá longe de crianças e do alcance de crianças e animais domésticos. Tudo isso vocês vão encontrar lá escrito na bula. Então, elas não são informações importantes porque geralmente sobra produto, pode sobrar produto. No caso ali, ó, por exemplo, se tu comprar 2 pastilhas e dependendo da validade da pastilha, o agricultor pode voltar a usar a pastilha que sobrou daqui a uns meses ou no ano que vem, né? Se ainda estiver válida, estiver dentro da validade a pastilha. Sim, ô professor, eu estava dando uma olhada aqui na bula e Sim. não diz nada sobre para guardar pastilha que for usada. Tipo, ali ele só diz para te cuidar com as instruções do rótulo. Tá. Durante a manipulação não ter contato direto com a pastilha e o resto é tudo caso haja contato com a pastilha e intoxicação. Não achou? Tá. Vai acontecer algumas vezes assim, como eu disse, as bulas,
elas não são completas, tá? Então, às vezes, tu pode fazer o seguinte, eu costumava brincar que é usar o DNA do sapo, né? Como fizeram lá no filme do Jurassic Park, né? Eles acharam o DNA dos dinossauros de antigamente dentro lá dentro de mosquitos, né? Mas o DNA estava falhado. Como é que eles completaram o DNA? Tiraram o DNA de sapo, certo? Vocês viram o filme, né? O que seria usar o DNA do sapo? Será, nesse caso, Camila, se realmente não tiver as recomendações de como guardar o produto, as precauções de como guardar, é tu olhar a bula de um outro produto, como o que a gente olhou agora há pouco, onde tem as recomendações de como conservar, de como guardar, os cuidados que deve ter, com relação, como eu falei agora há pouco, com o acesso de crianças e animais, e pega lá da bula do outro produto essas recomendações que, pelo teu discernimento, pela tua leitura, pela tua capacidade de interpretação, tu vai ver que elas servem para esse produto aí. Aí tu enxerta ali como eles enxertaram o DNA do sapo. Tu enxerta essas recomendações que tu tem clareza de que elas vão ser, sim, válidas também para o teu produto. Claro que tu não vai colocar coisa do tipo, não aplique com vento forte, porque tu não está aplicando nada, não está aplicando, pulverizando o produto, tá? Mas guardar o produto na embalagem original, em local trancado, longe de crianças e animais domésticos, essa sim, essa é uma recomendação que vale, tá? E aí tu vai lendo e aproveita recomendações de uma outra bula. É o que eu poderia te recomendar, tá? Tu não pode deixar em branco nenhum ponto da receita. Isso sim é vital, tá, pessoal? Não pode deixar em branco nenhum ponto da receita. Porque aqueles pontos da receita, vocês sabem, eu já expliquei em outros momentos, eles são itens exigidos pela legislação, que há pouco eu mostrei um deles para vocês, tá? Ou seja, a lei exige que a receita aborde todos aqueles tópicos. E vocês não podem, por falta de informação, que vocês não encontraram, por qualquer motivo, deixar um tópico em aberto, ou não fazer recomendações, qualquer um dos tipos ali, tá? Porque aí a receita não vai estar atendendo a legislação. Então, essa é a minha sugestão para vocês. Ok, pessoal? Nós estamos pertinho de terminar o tempo, ainda podem fazer mais perguntas. Vai ter que sair, Nicolas. Beleza, Nicolas, um abraço para você. Nós estamos terminando também. Assim que puder, vocês, vejam, vocês que eu estou vendo que já avançaram bastante, quando terminarem a receita, me mandem, e vocês lembrem, meu compromisso é corrigir online aqui, tá? A gente vai usar as receitas dos primeiros alunos que forem terminando, para ir usando de exemplo para os demais, e a gente vai reforçando o nosso conhecimento, tá? Então, a partir dos exemplos de várias receitas, a gente vai ter condições de fazer bons trabalhos todos, tá? Aproveitando a experiência daqueles que estão, os primeiros, né? Os desbravadores que estão fazendo as primeiras receitas, vão ser aqueles que vão auxiliar os demais. Tá bom, pessoal? Tá dando o nosso tempo aqui, eu queria agradecer a vocês. Ó, o campo EPI, sim, o campo EPI, Alexander, tu vai encontrar ali na bula também, tá? Mas o do EPI eu já deixei de brinde para vocês. O do EPI tá prontinho lá na receita. É só deixar aquilo que eu mandei. Tu vai ver que bate com o que tem na bula, tá bom? O do EPI é o mais fácil, eu já dei pronto para vocês. É tipo um brinde, tá? Dei de brinde para vocês. Mas tu vai ler o que diz lá na bula, tu vai ver que tá bem batendo com o que eu deixei já pré-pronto para vocês na bula. Se quiserem mudar, não tem problema também. Só não pode errar. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, obrigado pela companhia de vocês. Fiquem bem, continuem se cuidando. Quinta-feira que vem, por favor, peço para os colegas participarem, né? Virem tirar as suas dúvidas para garantirem a aprovação aí na nossa disciplina, tá? Um beijão para vocês, um abraço, se cuidem. Tudo de bom. Bom final de semana para vocês também. Obrigado aí pelas recomendações. Valeu. Tchau, Sor. Tchau, um abraço. Valeu, professor, valeu. Obrigadão, obrigadão. Bom fim de para vocês. Tchau, professora. Obrigada. Eita.